Castor de Andrade foi um famoso bicheiro contraventor carioca e um dos maiores patrocinadores do Carnaval do Rio de Janeiro, além de um habilidoso estrategista dentro dos meandros dos jogos de poder. Com a fama de criminoso romântico, Castor consolidou o bicho como um poder paralelo no Rio de Janeiro. Para começar esse vídeo, eu gostaria de mostrar um trechinho de um vídeo para vocês. Galera, esse vídeo é uma entrevista do Castor de Andrade que ele concedeu ao Jô Soares. Acompanha conosco um pedacinho. Já, mas como é que diz? Eu dei uma sorte muito grande porque o assaltante me reconheceu e pediu desculpas e foi embora. O meu assaltante também me reconheceu, mas levou o meu relógio. É mesmo, João Soares, me dá o relógio. Mas o assaltante pediu muitas desculpas. Foi interessante isso, foi interessante. Numa casa de veraneio minha, eu fui surpreendido às 11 horas da noite. Quando fui fechar o portão, o sujeito me apontou um revólver e em seguida apontou o revólver logo pro segurança que estava na casa. E eu pedi a ele para ter calma, porque ele realmente tinha chegado no lugar certo. Se o problema dele era dinheiro e joias, ele tinha ido no lugar ideal, no lugar certo. De forma que ele não devia se preocupar com aquele negócio. E convidei a entrar, e o outro comparsa entrou também, e o terceiro, quando chegou, ficou surpreendido e disse: meu Deus do céu, é a casa do Dr. Castor, vamos embora que pintou sujeira. E aí pediu desculpa e foram embora. E os três foram. E você falou que não, tudo bem, pode ir. Não, claro. Não contestei a saída dele. Não protestou. Não protestei quando saí do desvio. Tá vendo essa fala do Castor sobre o assalto? É uma boa síntese do que ele representava. Um homem poderoso, mas que se vendia como um boa praça, e carismático até com o ladrão, mas que impôs o seu poder, e seu poder era tão grande que qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho saberia que um tapa nas costas era apenas o prenúncio de que o caboclo estava realmente muito ferrado. A vida de Castor, pessoal, é como um teatro. Em frente do palco e nos bastidores há muita contradição, muitas fantasias tiradas e muita história para contar. Eu sou João Paviotti, vocês estão no Iconografia da História e esse é o dossiê Castor de Andrade, quadro em que dissecamos um personagem importante da nossa história e da história do submundo do crime e, nesse caso, da contravenção. Vamos com a gente! Galera, eu já começo esse vídeo apontando nossas principais referências, porque vocês sabem que a gente sempre trabalha aqui com tudo referenciado. Até porque falamos de pessoas poderosas, criminosos poderosos, e a gente precisa estar vivo mais uma semana, mais um mês, mais um dia, para trazer para vocês as coisas, enfim, os conteúdos que tanto vocês gostam. A principal referência que a gente vai usar é o livro Os Porões da Contravenção, de Aloysio Piara e Chico Otávio. A gente tem uma entrevista com o Chico Otávio aqui, a gente fala um pouco sobre a questão do jogo do bicho, e o Aloysio Piara já é falecido, mas é um grande pesquisador. Ele está vivo através da sua obra. Além disso, a gente vai usar o documentário da Globoplay, Dr. Castor, e mais os artigos científicos sobre o jogo do bicho, que fala sobre a vida do Castor, porque é impossível você falar do bicho sem falar do Castor. Nós indicamos essas duas obras para vocês e vamos complementar esse trabalho com uma série de documentos e artigos que eu indico, está aqui embaixo no primeiro comentário, e eu indico que vocês acessem para poder se aprofundar. Por mais que a gente faça um vídeo longo, grande e talvez completo, não seja tão completo quanto ler, quanto ir na fonte primária da coisa. Bom, galera, o Castor de Andrade ficou muito conhecido por seu repertório e pela consolidação do jogo do bicho no Rio de Janeiro e também em todo o Brasil. Então, é impossível contar a história do Castor sem contar a história do jogo do bicho. Criado em 1892, o jogo do bicho movimenta milhões de reais todo ano. Embora seja considerado ilegal, é uma contravenção praticada em todo o território nacional. O jogo do bicho foi planejado e criado neste ano pelo Barão João Batista Viana Drummond, ou seja, o Barão de Drummond,
Drummond, como ele era mais conhecido, né? O Drummond era fundador do zoológico do Rio de Janeiro. O Barão criou um jogo como uma forma de popularizar o zoológico, aumentando o número de visitas e evitando que o estabelecimento fechasse as portas. Ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, do imperador da época, e convenceu o imperador a deixá-lo montar essa instituição, tá, pessoal? Isso na época do Império, mas ele começa a funcionar numa época em que o Império já havia caído e a República começa a funcionar. E a República começa a tirar dinheiro público desse zoológico. Tinha muita coisa para fazer, o Brasil estava com uma nova Constituição e a última coisa que os caras iam enfiar dinheiro era no zoológico. E aí, com essa questão da crise, o Drummond precisou se virar para conseguir financiar esse zoológico. Ele inventou o jogo. O jogo funcionava da seguinte maneira: você comprava o ingresso do zoológico e você recebia um cupom que tinha estampa de um determinado animal, seja lá uma girafa, um leão, uma onça. Havia 25 estampas com animais diferentes. Ao final do dia, um dos animais era sorteado e quem tivesse o cupom recebia o valor 20 vezes maior do que havia pago pelo bilhete. Então eles colocavam o animal na jaula no final do dia, fechavam essa jaula com uma cortina, todo mundo esperava, abria essa cortina e quem tivesse o bilhete podia trocar por bilhete 20 vezes mais, tá? O jogo fez bastante sucesso e rapidamente surgiram os bicheiros que vendiam cupons em diferentes cantos da cidade. Então não precisava necessariamente o cara estar lá dentro do zoológico. O que saía lá dentro do zoológico, o cara recebia em menos valor, né? Em menos de 20 vezes, ele recebia ali mesmo em qualquer beco de qualquer bairro, tá? E isso acabou transformando o jogo do bicho em um jogo de azar bastante popular. A chance de ganhar, pessoal, era 1 em 25. Uma chance muito maior, por exemplo, do que o prêmio da loteria. E quando se ganhava, dava para levar uma compra maior para casa, um presente para a esposa ou quitar as contas do mês. Era um jogo de cotidiano mesmo. Por isso que eu acho que caiu nas graças da população. Mesmo com o fechamento do zoológico, o jogo continuou nos becos e nas ruas da cidade. E eu acho que talvez isso seja uma coisa que diferencie muito o jogo do bicho de outros jogos. O jogo do bicho é um jogo do dia a dia, do cotidiano. Você tá no boteco tomando uma cerveja e você fala assim: pô, eu vou jogar no bicho porque se eu ganhar eu posso levar um presente pra esposa, uma carne melhor pra casa, fazer um churrasco. É um jogo que te proporciona ganhar no dia um valor a mais, tá? Bom, em 1895, pelo bem da segurança pública, que a República já tinha sido colocada, o jogo foi proibido. Mas já era tarde demais. O jogo do bicho tinha virado uma febre no Rio de Janeiro e já se espalhava em outros lugares. Os primeiros banqueiros eram donos de armazéns de secos e molhados, sapateiros, donos de quiosques e vendedores ambulantes autônomos. Ou seja, cara que passava de casa em casa ou que tinha um lugar que todo mundo frequentava. Nesse momento, os comerciantes locais e os banqueiros do bicho representavam uma única figura. Eles vão se separar um pouco mais para frente. No início do século XX, o termo banqueiro passou a ser usado para referir-se aos donos do jogo do bicho, no sentido de que eles eram pessoas que bancavam a aposta de quem comprava o jogo. Esses banqueiros, eles eram dono do negócio e eles tinham funcionários que trabalhavam ali nos becos e nas ruas vendendo coisas que eram os apontadores do jogo do bicho. Durante os anos 30, o Brasil passou por uma crise violenta em decorrência da quebra da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos. O país, que tinha sua matriz na produção de café, acabou sofrendo muito com os impactos da crise norte-americana, tá? Então, muita gente ficou desempregada por aqui. E aí que o bicho passa a ser a oportunidade de ganhar o dinheiro do dia e mais do que isso, o bicho passa a dar a oportunidade de emprego para pessoas que queriam complementar a renda. Como a transação era no dia, então você pagava o jogo aqui e no final do dia ele dava, não havia perigo da inflação aumentar e a transação mantinha o valor já pago. Foi nesse momento que dona Eurídice Medeiros da Silva, avó de Castor de Andrade, adentrou no jogo do bicho para complementar a renda e ela iniciou o apontamento do jogo do bicho em uma casa simples em Bangu. E ela foi uma das precursoras do jogo na região onde o Castor vai ficar famoso. Qual é a ligação que existiu da sua família com o jogo do bicho? Como é que começou isso? Olha, eu tinha uma avó que chamava-se Eurídice e ela naquela época, como é que diz, para ajudar, era viúva, para ajudar a manutenção da casa, ela escrevia jogo do bicho numa casinha modesta de sapê na Rua Fonseca, em Bangu. Minha mãe trabalhava no laboratório farmacêutico, e a minha outra tia Santa, ajudava a minha avó a, como é que diz, a
a escrever o joguinho de bicho dela. Meu pai, que era condutor de trem, casou-se com a minha mãe e tinha outro tipo de negócio, mas por influência da família da minha mãe, eu acho que o sangue da minha mãe forçou e ele começou a ter também ligação na contravenção do jogo do bicho. E daí a origem da família do jogo do bicho, e que foi no passado. Hoje não existe mais nenhuma ligação. Negócio do passado. O bairro, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, tinha uma grande população e a zona oeste estava crescendo bastante, o que levou os ganhos a mais clientes. A avó de Castor começou a montar outras bancas e colocou apontadores para trabalhar para ela. Dona Eurídice tinha uma filha chamada Carmen Medeiros da Silva, que casou com um maquinista de trem chamado Eusébio Gonçalves de Andrade, conhecido como Seu Zizinho, tá? E é interessante nessa história de que a avó do Castor de Andrade foi a mulher que empreendeu primeiramente no jogo do bicho. Em um momento que as mulheres praticamente não saíram de casa, elas não tinham liberdade para praticamente nada, a avó do Castor, Dona Eurídice, conseguiu fazer com que o jogo do bicho rendesse, tá? Bom, a Carmen e o Zizinho tiveram um filho chamado Castor Gonçalves de Andrade da Silva. Castor foi matriculado no Colégio Pedro II, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Na escola, ele era considerado um aluno brilhante, apesar de se dedicar pouco aos estudos e faltar bastante nas aulas para ficar nas bancas do jogo do bicho. O que a gente conseguiu ver na biografia dele é que ele era realmente fascinado pelo jogo do bicho. Nessa época, ele já andava pelas ruas de Bangu, ostentando o fato de ser herdeiro do seu Zizinho, na época, presidente do Bangu Atlético Clube e um cara que já tinha expandido os negócios da Dona Eurídice. Com o tempo, o seu pai vai lhe passando o controle das bancas do jogo do bicho, pois o seu Zizinho foi perdendo interesse por aquele negócio. E a mãe do Castor temia que eles perdessem de vez o controle do negócio, perdendo dinheiro e a principal fonte de renda da família. Em 1962, então, Castor se forma na faculdade de Direito, mas nunca trabalhou na área. Porém, a formação de bacharel favoreceu o entendimento de como andar ali na linha tênue, na linha bem estreita, que separa a contravenção da legalidade. É nesse período, entre 1962 e 1968, que o Castor pega o negócio do seu Zizinho e começa a expandir. Na época, o jogo do bicho vivia em guerra. Homens eram contratados para tirar a vida de apontadores do jogo do bicho e tomarem o espaço. A polícia era contratada para fazer segurança dos pontos. Praticamente tudo era resolvido no jogo do bicho à base da bala e há muito sangue. É nesse momento que entra na história de Castor um cara muito importante na história do jogo do bicho, o natalino José do Nascimento, conhecido como Natal da Portela. Natal chegou a conviver com o Zizinho nas ferrovias do Rio de Janeiro. O bicheiro Natal era conhecido como um homem de um braço só, pois ele havia perdido um membro em um acidente de trem. Natal acusou Castor de ser um mandante de execuções, principalmente de seu sobrinho Zé Pequeno. Não é o Zé Pequeno de Cidade de Deus, não, é o Zé Pequeno dessa época. Tudo por disputas dos pontos do bicho. Natal também foi pioneiro na relação entre jogo do bicho e carnaval, se inserindo na Portela e mudando o patamar de investimento do evento. O que acontece é que pro Natal, e ele chegou a denunciar que o Castor ele estava ganhando espaço e ampliando os negócios, executando apontadores do jogo do bicho e seguranças que faziam essa proteção dos pontos que era do próprio Natal. Com ao longo do tempo, o Natal foi meio que falindo porque ele foi perdendo esses pontos do jogo do bicho. Ele não conseguiu entrar nesse sistema de violência de tomada desses pontos de apontadores, tá? E o Castor, ficando mais poderoso, ampliando os negócios do seu Zizinho, vira dirigente do time do Bangu, sendo presidente e vice-presidente do clube de futebol. Com esse time, ele conquistou títulos e muita influência no futebol brasileiro, vendo seu time conquistar, por exemplo, o vice-campeonato carioca de 1965 e o título carioca de 1966. O Bangu estreia na taça dia 1º de maio, jogando contra o Barcelona de Guayaquil. O técnico Moisés foi ao Equador observar o adversário, mas o time não parou de treinar não. O homem forte do time, o Castor de Andrade, foi para o campo e assumiu o lugar dele. Volta pro lugar, Ado! Volta pro teu lugar, Ado! Bravo! Toca logo, Peri! Toca, Peri, logo! Boa jogada! Offside! Ô, juiz! Qual a expectativa do senhor em relação à Taça Libertadores da América? É a esperança de que a gente possa ter de volta os jogadores contundidos e formar o necessário conjunto para apresentar o futebol que o Bangu sempre teve. Então o senhor não pensa em qualquer tipo de reformulação, seja no time, seja na comissão técnica? Não, porque no momento para contratar jogadores é impossível, porque as inscrições para a Taça Libertadores já se encerrou.
de forma que não há possibilidade. Castor sempre acompanhava os jogos do Bangu da beira do campo. E ele ficava bravo, viu, galera? Vou falar pra você, quando o time perdia, ele ficava bravo. Quando o time ganhava, ele dava um bicho bom, né? O bicho os caras chamam do... Ficou até conhecido por esse nome, por causa do Castor. Chama do dinheiro que te dá quando você ganha, né? Bom, em 1966, a final foi entre Bangu e América. Dois times que viviam uma extrema rivalidade ali dentro e fora do campo. Naquele jogo, aos 27 minutos do segundo tempo, o juiz marcou um pênalti duvidoso a favor do América. Para surpresa de todos, Castor e o seu segurança invadiram o campo e, portando um revólver na cintura, partiu para cima do árbitro. Ele foi contido pelo chefe de segurança do estádio, mas seguiu vendo a partida à beira do campo e vendo seu time vencer a partida por 3-2. Ninguém teve coragem de expulsar o Castor de dentro do estádio, que diga-se de passagem. O Bangu foi campeão carioca então, e o Castor de Andrade continuou se cedendo quando se tratava de seu time do coração. Mas Castor sempre foi um homem que morde e assopra. Ele era muito bom nisso daí, né? Tanto que as pessoas falavam muito bem dele, quem conhecia, que ele dava uma colher de chá, mas dizia também que se você encarasse, se você fizesse alguma coisa que o Castor não gostasse, você estava bastante enrolado. O sorriso acabava na hora e, sorrateiramente, você poderia virar a camiseta de saudade. Mas nem tudo foi brincadeira em Bangu. As declarações do técnico Carbone do Fluminense, de que pretende almoçar Castor assado, não agradaram o patrono do clube, Castor de Andrade. Eu quero dizer a esse cidadão que com homem não se brinca, hein? Brincadeira com homem fede a defunto, hein? É melhor você procurar a tua turma, ouviu, cara? Em 1967, o Castor invadiu um estúdio que estava fazendo uma transmissão de mesa redonda, porque os comentaristas teriam insinuado que ele havia subornado o goleiro do Botafogo para que ele entregasse o jogo. Apesar das muitas polêmicas em que Castor de Andrade se envolvia, ele era adorado em Bangu e exercia uma grande influência em todos à sua volta. Se falasse mal do Dr. Castor, que ele era chamado lá em Bangu, se arrumava um BO, hein? Bom, enquanto ele conquistava cada vez mais admiradores por sua influência no futebol, ele também ampliava cada vez mais os negócios do jogo do bicho, tá? À medida que o dinheiro aumentava, mais a sua rede de influência ia crescendo. Ele se tornou uma espécie de mecenas do século XX, financiando times de futebol e o carnaval carioca. O mecenas era uma figura, na época do renascimento cultural, que bancava artistas para que os artistas fizessem as obras deles, como por exemplo Capela Sistina, as obras do Leonardo da Vinci, tá? Ele tinha um olhar afiado para negócios e ele administrava e promovia uma verdadeira revolução na organização do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro. Ele acabou se colocando como principal patrono e patrocinador da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Galera, já deu para perceber o quão importante e poderoso o Castor era. Inclusive, seus investimentos no bicho, em conquista de pontos, fez nascer o primeiro grupo de grandes banqueiros que congregava Ângelo Maria Longa, o tio Patinhas, Carlos Teixeira Martins, Carlinhos Maracanã, Antônio Petros Calil Turcão, irmão do Turcãozinho, José Caruso Escura, conhecido como Peruinha, e o Anísio. Havia também outros bicheiros, o Miro vai entrar um pouco mais pra frente aí também, o Luizinho Drummond e vários outros caras que vocês estão cansados de saber, tá? Bom, galera, antes de partir agora para uma virada na história do Castor importante, eu gostaria de dar um recado para vocês. É o seguinte, a gente trabalha com muitos temas aqui que falam sobre violência, crime organizado, e muitas vezes a gente sofre uma restrição de monetização com esses temas mais tensos e sensíveis. Por isso que muita gente não gosta de produzir esse tipo de trabalho, tá? A galera prefere mais entretenimento, fazer react e tal. E muitas vezes a gente investe num dossiê como esse, comprando livros, acessando processos, indo atrás de entrevistas, e às vezes o vídeo nem se paga. Então a gente está pedindo a ajuda de vocês. A gente não tem patrocinador para o dossiê, para esse produto nosso, então é eu e vocês. Nós do Iconografia e vocês que são os nossos espectadores. Muita gente está cobrando a equipe do vídeo documentário que a gente prometeu do Orlando Jogador em um podcast que a gente vai fazer sobre o assunto. E assim, a gente precisa ir pro Rio de Janeiro, entrevistar pessoas, pegar processos que estão lá e pagar editor, porque a gente não tem um know-how de editar podcast. E tudo isso custa dinheiro e o dinheiro acabou. A
A gente estava colocando dinheiro no bolso e ele acabou. Até porque a gente está pagando o estúdio tudo. Então, se você quiser ver isso realizado, se você quiser que a gente continue com os dossiês sem dificuldades, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2, vocês têm conteúdos exclusivos toda sexta-feira e tem plano de R$2 a R$50, até mais do que isso. E se você quiser também falar assim, pô, eu acho legal fazer um pros caras de agradecimento pelo conteúdo que eu sempre quis ver, faz também pelo QR Code aí, dá pra fazer. Vira membro do nosso canal, mas mais importante que isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Bom, agora é um momento importante, pois a gente vai falar da relação do Castor e dos grandes banqueiros do jogo do bicho com o governo federal e estadual. A princípio, quando começa a ditadura militar em 1964, pessoal, os esforços do governo não foram centrados na contravenção, mas com o tempo e com o crescimento da moralidade conservadora vindo dos militares, os olhos do governo passaram a vigiar mais os banqueiros. Então, em 1968, foi publicado o AI-5, Ato Institucional número 5. O que era o ato institucional número 5? A gente começa a ditadura militar em 1964 e aí começa a se tirar vários direitos das pessoas. A Constituição começa a ser fechada. E aí a Constituição ela acaba sendo revogada com o AI-5 porque você suspende os direitos básicos e aí você tem uma discricionalidade para definir quem tem direitos e quem não tem direitos. O AI-5 ele foi uma forma de fechamento e de endurecimento do período militar e fez com que muitas pessoas perdessem direitos, muitos políticos fossem caçados, muitas pessoas desaparecessem, complicou ainda mais o habeas corpus, facilitou a prisão de pessoas apenas por suspeitas. E nesse período o general Luiz de França Oliveira comandou uma grande ação contra a contravenção no Rio de Janeiro. Diversos bicheiros foram presos, centenas de bancas de apontadores do jogo do bicho foram desmontadas e Castor de Andrade foi preso 3 dias depois do início dessa operação. Ele foi detido como contraventor e levado para o presídio de Ilha Grande, lá onde nasceu o Ser Vermelho. Ele foi acusado de enriquecimento ilícito. Em Ilha Grande, Castor de Andrade não recebeu o tratamento de um preso comum. Ele não ficou em uma das celas minúsculas do presídio, lá convivendo com os presos comuns. Castor foi colocado em uma casa grande de 8 quartos, toda reformada, que tinha ventilador, enfim, televisão, que na época era até raro. E aí, lógico que facilitou por ele ser bicheiro, mas na época também tinha o lance, e acho que ainda hoje tem, me corrija se não tiver errado, de cela especial para quem tinha faculdade. E o bacharel em direito ainda tinha mais privilégio, tá? E cara, como ele tinha grana, ele melhorou muito a qualidade da cana de onde ele tava, né? E galera, vou te falar uma coisa, os caras que foram verificar essa cela dele, diz que ele tinha empregado, mordomo, assistia apresentações de escola de samba, tinha acesso a telefone, tinha salão de jogos, coisa que nem os guardas da localidade tinham. Castor bancava inclusive churrasco pro pessoal e mandou reformar parte da prisão. Então a vida dele na prisão corria como se ele tivesse liberdade, ele estava curtindo uma espécie de período de férias. Tô brincando, né? Você ter toda a liberdade tirada, por mais que a cela seja boa, você não pode sair na rua, você não pode fazer o que você quiser. Após entrar com recurso no STF, Castor de Andrade conseguiu um habeas corpus em 10 de abril de 1969. Na época, galera, habeas corpus era algo muito difícil, já que o AI-5 tinha tirado o direito de muita gente, como eu disse para vocês. Mas por relações com o judiciário, ele conseguiu liberdade. E foi nesse período que o Castor de Andrade, pelo que a gente pôde pesquisar e a gente está percebendo, que ele entendeu que ele precisava aumentar o poder dele e a influência junto com as autoridades para evitar esse tipo de prisão e esse atraso de vida que ele estava tendo com isso, tá? Bom, voltando para o continente, já solto, no Rio de Janeiro, ele foi preso pela Justiça Federal, acusado de contrabando. Então a Justiça do Rio de Janeiro Estadual soltou ele por um habeas corpus, mas a Justiça Federal encarcerou ele novamente porque a Polícia Federal, enfim, achou um outro BO para ele aí. Dessa vez, Castor foi levado para o presídio na Ilha das Flores e ali ele teve o tratamento mais duro, sendo colocado até em uma solitária. Dessa passagem pela Ilha das Flores, ele realmente conheceu o que era cadeia de verdade. Mas acho que ainda não cadeia mesmo, porque senão ele tava ali lotado, com um monte de galera, tá? Com assaltante de banco e tal. Ele estava na solitária e a cela dele era mais light, mas não tinha todo aquele luxo. Castor conseguiu sua liberdade 1 mês depois e voltou para Bangu, onde seguiu o processo de expansão dos seus negócios. Ele montou um pesqueiro em Porto Seguro e passou a ganhar muito mais do que os outros em negócios semelhantes da região. Obviamente, né? Muitos jornalistas e policiais da época achavam que esse pesqueiro tinha peixe muito caro.
porque ele dava muito dinheiro pro Castor, o que, obviamente, podia se configurar como lavagem de dinheiro, né, galera? Não dá pra você comer peixe numa região e ganhar 10 vezes mais que as outras pessoas, os outros restaurantes que estão ali, né? Na verdade, ele usava isso, provavelmente, para lavagem de dinheiro. Como ninguém investigava na época, não tinha muito o que fazer. Bom, Castor de Andrade melhora suas relações com o alto escalão da ditadura, como eu disse para vocês, e apesar de haver uma forte suspeita de que ele estava envolvido em negócios ilegais na Bahia, nada foi comprovado, como eu disse para vocês. Castor então viu que estava na hora de se aproximar de políticos e garantir mais acesso ao poder, como eu disse para vocês. Ele ajudou na indicação de interventores, que era uma espécie de governador estadual da época, só que era escolhido pelo presidente. E também entrou com dinheiro em vários outros esquemas governamentais, o que garantiu um grande privilégio para ele ter uma circulação e uma dinâmica no seu negócio sem que outras pessoas atrapalhassem isso. E aí isso garantiu que ele passasse o resto da ditadura praticamente sem ter a perturbação alguma, enquanto contraventor e chefe do principal jogo legal do Rio de Janeiro, que era o Jogo do Bicho. Em meados dos anos 70, vai ocorrer uma mudança bastante importante na história do Jogo do Bicho e do Castor de Andrade, que é um momento quando a gente chama do crime organizado de consolidação. E essa história é muito boa, galera. Um cara chamado Antonino Salamone fugiu da Itália por fazer parte da máfia. Ele estava envolvido em um atentado contra forças policiais de lá e ele teve que sair vazado. Ele fugiu para o Brasil e foi acolhido pelo Castor. E veja que é importante na história esse cara, não esqueça o nome dele, Antonino Salamone. Salamone começou a trabalhar em uma das tecelagens de Castor, o que possibilitou que os dois trocassem figurinhas de como que a máfia se organizava. Até esse momento, meados dos anos 70, o bicho estava crescendo, mas não tinha uma organização, tinha muita treta entre eles ainda. E o Salamone chegou, cara, vocês precisam se juntar, chegar num acordo para poder crescer. O que alguns autores dizem é que Salamone explicou para o Castor o funcionamento de um sistema mafioso eficiente. E é nesse momento que o Jogo do Bicho sofre uma transformação e realmente passa a ser visto como crime organizado, tá? Salamone passou para Castor que diversas famílias ou clãs deveriam impor uma paz através da definição de espaços para atuação e exploração econômica. Então era como se cada um desses caras de bicheiros famosos, eles tivessem uma área, que eles fizessem esse acordo e um não entraria na área do outro, todo mundo ganharia e ninguém faria guerra, porque guerra não é bom para os negócios. Você perde capital humano, você perde capital financeiro e você faz com que essa briga atinja civis e aí o Estado precisa de certa forma gerenciar essa crise e entrar em ação. Castor então recebe a ajuda de um importante membro das forças policiais no período da ditadura. Com essa ideia na cabeça, o Castor precisava de um cara para fazer esse gerenciamento, para fazer essa organização. Segundo o Aloysio Piara e o Chico Otávio, esse cara era o Ailton Guimarães Jorge, famoso Capitão Guimarães. Capitão era oficial das Forças Armadas Brasileiras e teve atuação no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Capitão Guimarães, segundo o livro que estamos usando aqui como referência, ajudou a dividir o Rio de Janeiro em áreas de exploração, um pacto que só seria quebrado uns bons anos depois pela entrada das novas gerações de bicheiro. Rogério Andrade, Maninho, essa galera mais nova que acabou entrando. Nesse pacto, Castor de Andrade acabou ficando como representante máximo, o que lhe deu o apelido de Capitão de Capo. Em tradução para o português ficaria o chefe de todos os chefes, ou o poderoso chefão também seria aí uma tradução bastante interessante, porque todo mundo observa que o Don Corleone, como tradução de poderoso chefão, seria aquele chefe que, enfim, teria mais influência sobre os outros chefes. Também foi formado nesse período que conhecemos como Tribunal de Drummond, em que grandes banqueiros se reuniam para definir o destino do Jogo do Bicho e o destino dos inimigos dos bicheiros, tá? Galera, o Tribunal de Drummond foi o que institucionalizou o crime e castigo por parte dos bicheiros. Era uma instituição, um órgão que os principais bicheiros do Rio de Janeiro, eles se reuniam tanto para manter esse acordo que eles haviam feito, quanto para definir rumos do jogo no Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro. Segundo nossas referências, várias execuções teriam que ter a permissão
atenção desses grandes banqueiros. Uma execução bastante marcante é a de China Cabeça Branca, que na época era presidente do Salgueiro. China, ele tentou entrar na cúpula do Jogo do Bicho, mas ele foi considerado uma espécie de bicheiro menor e um bicheiro mais romântico, que não queria o envolvimento em grandes crimes e essas coisas, tá? E o China foi denunciar que a cúpula do Jogo do Bicho estava manipulando resultados. E aí o que acontece com o China Cabeça Branca? O que acontece com o cara que desafia o Tribunal de Drummond? Ele foi executado quando ia para uma reunião do Jogo do Bicho. Um dos suspeitos na época que foi ventilado, né, que poderia ter tirado a vida do China Cabeça Branca, foi o Mariel Mariscot. A gente tem um vídeo contando a história do Mariel Mariscot, mas ele era basicamente um Adriano da Nóbrega dos anos 70, tá? Era um policial bastante famoso, muito bem treinado, e que ele começou a prestar serviços para o Jogo do Bicho em troca de bancas do jogo. Mas ele nunca conseguiu entrar no Tribunal de Drummond, sempre foi uma coisa bem fechadinha, tá? Mas essa possível execução do China Cabeça Branca pelo Mariel Mariscot denunciou uma relação promíscua entre o Jogo do Bicho e as forças policiais, que inclusive duram até hoje. Vocês sabem disso porque nós fizemos já muitos vídeos falando sobre essa relação do Jogo do Bicho com a polícia do Rio de Janeiro. Não foi nessa época, claro, que se estreitou esses laços, porque a polícia fazia a segurança do Jogo do Bicho desde lá dos anos 20 e dos anos 30, da época dos seus vizinhos. Bom, Castor também tinha uma relação familiar bastante saudável com seus filhos, o Paulo Andrade, ou seja, o Paulinho, e a Carmen Lúcia Andrade, que tinha o nome da mãe do Castor. Paulinho foi criado para ser uma espécie de herdeiro de Castor, mas ele passou a se interessar muito mais pelo carnaval, muito mais por essa parte carismática do Castor de Andrade, essa parte de dar risada para todo mundo, de bater tambor para maluco dançar, de abraçar todo mundo. O Paulinho herdou muito mais essa questão carismática do Castor do que a questão mais sólida ali, mais restrita de mandar, de liderança, de liderar chefe, de liderar clã, de liderar contraventor, de liderar criminoso, de ter que fazer o que precisa ser feito no mundo do crime, tá? Nós estamos aqui no camarote da Mocidade Independente de Padre Miguel, que é a quarta escola a desfilar amanhã. Com o enredo Vira Virou, a Mocidade Chegou, a escola vai mostrar na avenida com muita saudade, homenageando nomes como Arlindo Rodrigues, Fernando Pinto e Ney Viano, puxador oficial da escola, que morreu no final do ano passado. Mas a palavra de ordem é dar uma virada e mostrar que não é só de saudade que vive a escola. Não é isso, Paulinho? É verdade, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para convocar todo o povão lá de Padre Miguel, como dizia o nosso saudoso Ney Viana, todo o meu povão de Padre Miguel, para que venha amanhã aqui para o Marquês de Sapucaí com muita garra, com muita alegria, com muita emoção. Porque o trabalho da diretoria já terminou. Agora a vitória depende apenas dos componentes. Alguma surpresa, Paulinho? E mais uma vez eu queria aproveitar também para lembrar que o trem da vitória sai às 5 horas da tarde lá de Bangu, com paradas em Guilherme da Silveira, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Bastos, Marechal Hermes e direto a Dom Pedro. E aqui temos que falar um pouco sobre a Rede Globo e o Castor e a relação dos dois, tá? A Rede Globo, pessoal, sempre mostrou o Castor como um empresário ou um contraventor, que seria bem menos impactante que propriamente um criminoso, tá? O Castor aparecia bastante na emissora e ele foi romantizado pela emissora. Foi durante muitos anos alguém que admirava o trabalho da emissora e era parceiro no carnaval, pois o Castor foi o fundador da Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba, que garantia a autonomia do carnaval e, por consequência, a transmissão da Globo para o mundo todo. O Carnaval do Rio de Janeiro é um evento extremamente rentável, sempre foi um evento que segurava uma grande quantidade de atividades e que basicamente bancava boa parte do Rio de Janeiro durante 3-4 meses. Ao longo dos anos 70 e 80, Castor aumentava sua influência política, sendo chamado pessoalmente por João Figueiredo, presidente do Brasil, para ajudar na campanha de Moreira Franco em uma tentativa de evitar a eleição do Leonel Brizola para governo do Rio de Janeiro. E o Leonel Brizola não queria que a Globo tivesse os direitos do carnaval, e aí a Globo entrou nessa briga e o Castor ajudou bastante nesse ponto, injetando dinheiro e usando toda a sua influência para que o Brizola não fosse eleito, mas o Brizola acabou sendo eleito. Quando a ditadura militar acabou no Brasil, mais ou menos em 1985, Castor e o Jogo do Bicho acabaram levando um duro golpe. Eles perderam o contato direto que tinham com os militares da presidência e precisaram enfrentar uma nova justiça que estava chegando e nascendo nas discussões constitucionais de 1985.
88. Essa justiça, ela tinha mais autonomia para trabalho, ela foi considerada um poder autônomo, né? E os promotores, que são, enfim, auxiliares da justiça, membros do Ministério Público, procuradores, e os juízes, que eram os titulares da justiça, eles eram novos, entraram não fazia muito tempo, e eles estavam com muita sede para trabalhar com uma legislação muito mais igualitária e uma legislação muito mais com muito mais autonomia para trabalhar. Então, em 1993, o promotor Luiz Carlos Cáfaro reuniu uma série de provas contra bicheiros e os levaram para o tribunal presidido pela grande Denise Frossard. Denise, a gente te adora, gosta muito de você aqui. Você me tem no Instagram, tenho você no Instagram. Um grande beijo. Vem fazer uma live com nós. Eu sei que você está sossegada, você está tranquila. Pelo menos uma livezinha. Pelo menos dá uma entrevista pra gente falando do Orlando Jogador, tá, Denise? Bom, vamos lá. Foi nesse período que a polícia estourou a fortaleza de Castor de Andrade, a mansão que ele tinha. A Vera Araújo, querida Verinha, minha madrinha no jornalismo, me deu uma entrevista em que ela fala sobre essas e outras impressões em relação ao Castor de Andrade, que ela conheceu muito bem. Nos anos 90, né, o Castor de Andrade, né, quando foi criada a cúpula do Jogo do Bicho, nessa época, assim, essa formação, né, obviamente o Castor de Andrade era o capo, né, tanto que ele tinha todo um jeito, aquela coisa meio mafiosa. É muito interessante porque os grandes chefes gostam de usar o branco, né, o sapato branco também, uma coisa assim meio, como se fosse uma coisa, né, de limpa, né? É muito interessante, isso chama atenção, né? Você vê que isso acaba sendo copiado em outras situações que vocês vão mostrar, obviamente, as imagens. Mas o Castor é uma pessoa também que tinha uma empatia, sabe? Ele era um cara que era meio adorado, né? E ele usava, né? Ele mexia com o Jogo do Bicho, né? Ele atuava, tinha os seus escritórios do Jogo do Bicho, né? Que eu até me lembro que eu fui com a polícia, fui a primeira a chegar na época, né? Eu estava pelo Jornal do Brasil, para o estouro da Fortaleza do Castor de Andrade, né? Que ficou assim, super conhecida, porque tinha aquela lista, né? A famosa lista do bicho, que tinham várias autoridades, tinha pessoas da justiça, nome de governo, enfim, de policiais que ele comprava para manter a jogatina, né, protegida e continuar com os negócios normalmente, né? Então só que ele acabava colocando o jogo num patamar de coisa inocente, né? Porque se você lembra do jogo, se você falar no passado, as pessoas que quando falam de Jogo do Bicho, assim, poxa, o Jogo do Bicho dá emprego, né? Aquele coitadinho do anotador lá do Jogo do Bicho, o apontador que eles chamam, né? Que é uma profissão, ele está dando emprego. O Castor é um cara legal. Aí fala, o Castor ele tem uma escola de samba, ele anima o carnaval carioca, o Bangu, né? Que era um time de futebol que ele também apoiava, dava bons, que eles chamam de bicho, né, para os jogadores, né? Então, quer dizer, ele tinha essa coisa de ser um cara agradável, de tentar ficar nesse mundo acima, né? Ele era o capo, né? Então, ele despontou entre todos os bicheiros, né? E ele acabou cunhando esse nome né? esse apelido, né? Do capo, do chefão, e ele se portava como restaurantes caros. Ele trocou a esposa por uma jovem, né? Uma jovem também, que depois ficou uma briga pelo espólio dele. Enfim, o Castor era um cara bom vivant, né? E ha feito essa coisa do povo, ele era muito povão, então ele passava essa imagem positiva, né? Galera, o Castor ele foi condenado também. Na verdade, essas condenações feitas pela Denise Frossard, vocês vão perceber, vocês vão ver foto aí, que os bicheiros ficavam tirando sarro da justiça, porque realmente na época da ditadura eles não foram presos, não foram nem contidos. Ao contrário, né? O próprio Capitão Guimarães era um capitão da ditadura, né? Um membro muito importante, e ele foi pro Jogo do Bicho. Então o Castor tinha passagem direta com
os militares. Então os caras ficavam tirando sarro e tal. E aí o Cáfaro e a Denise e os outros procuradores, eles conseguiram um esquema de enquadrar os caras em formação de quadrilha e conseguiram encarcerar os caras, guardaram todo mundo. Bom, o Castor conseguiu fugir, mas foi preso em São Paulo em uma feira de carros em 1994. Ele era fissurado por carro. Ele ia comprar o Miura, que era um carro famoso no Brasil na época, tanto que o Muhammad Ali veio comprar o Miura aqui, tá? Bom, ele estava com uma barba e tentando se disfarçar, mas ele foi muito facilmente reconhecido e aí ele foi levado preso. A Denise Frossard condenou os bicheiros e o Castor de Andrade a alguns anos de cadeia e Castor acabou ficando preso. Ele foi levado para Pulinter e mais uma vez acabou investindo no local, tá? O Castor reformou a prisão, a cela dele parecia um hotel 5 estrelas, dizem que ele gastou o preço de um apartamento lá no local, tá? Mandou consertar viaturas e uma série de coisas. Na verdade, para boa parte dos cariocas e até os policiais ali do período, o Castor não era considerado um bandido criminoso. É um nome contraventor, é um eufemismo. Bom, depois de quase 2 anos de cana, Castor foi liberado novamente. Em um dos carnavais que estava como patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, ele resolveu investir bastante dinheiro para mostrar que ele estava vivo. E o Castor desabafou sobre sua prisão. Há 2 anos atrás, eu não frequento a Passarela do Samba por motivos óbvios. Eu tive em cana os 2 últimos carnavais, de modo que não podia estar aqui. A gente só estava se prevenindo por enquanto. É evidente que agora eu já estou com a minha situação regularizada e posso vir à Passarela do Samba. Castor de Andrade, patrono da escola. eu quero apenas dizer a vocês que eu tenho sofrido nesses últimos meses injustiças diversas, calúnias, intrigas, os meus desafetos, os meus inimigos, sempre procurando me atingir. Mas, à luz da verdade, o direito está sempre presente para ressarcir essas injustiças que eu sofro. Quando o Castor saiu da prisão, ele percebe também uma movimentação bastante importante que vai ser também importante ponto de virada na história. A inserção das máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. Castor então foi convencido pelo seu genro, Fernando Inácio, a adentrar no negócio. A princípio, o Castor ficou relutante porque ele achava que isso ia dar problema, cara. Porque uma coisa era as pessoas dividirem o jogo do bicho em regiões. Outra coisa eram maquininhas. Porque nem todos os bicheiros antigos entraram nesse lance da maquininha. E aí o que ia acontecer? É mais ou menos igual o filme Poderoso Chefão, o número 1, se vocês forem assistir. O Don Corleone, que é o chefe da família Corleone, ele mexe com uma série de coisas ilegais. Aí chega um cara chamado Soloso, que é turco, e ele chega no local ali e ele quer fechar com as famílias para vender entorpecentes, para vender substâncias ilegais, narcóticos. E o Don Corleone fala assim, olha, se fizer isso aí vai dar muita confusão, é uma parada que vai dar muito problema, não vai dar problema na divisão, vai jogar dinheiro, vai ter que ter lavagem de dinheiro. Isso é um problema porque o governo ele vai começar a agir em cima da gente, porque o que a gente tá fazendo é muito mais sério. E na verdade ele estava um pouco correto nesse ponto. E o Castor ficou relutante por uma questão conservadora, mas também por uma questão de que as máquinas caça-níqueis, elas proporcionam um vício. O jogo do bicho você pode jogar, sei lá, 2, 3 vezes ao dia, ele sai todo dia e tal, mas as pessoas não eram viciadas no jogo do bicho, elas não tinham uma adicção pelo jogo do bicho. A maquininha sim, brother. Você coloca os 25 centavos lá, você fica apertando a parada, viciado, enfiado em boteco, acabando com famílias, tá? E eu não tô falando que o Castor era bonzinho, eu tô falando que o Castor ele previu que ia dar confusão. Tá? E a princípio ele ficou relutante, mas depois ele cedeu. Lembra do Antonino Salamone que o Castor ajudou na tecelagem dele lá em meados dos anos 70? Segundo nossas referências, muito provavelmente o Salamone auxiliou na entrada das maquininhas no Brasil na mão do Castor, porque as maquininhas elas vinham através de máfia italiana. Nessa época, uma nova geração de bicheiros ganhava força no jogo. Valdemir Paz Garcia, por exemplo, o Maninho, e o próprio genro e sobrinho do Castor passaram a investir nessas máquinas. E em um determinado momento, o que estava combinado entre os bicheiros mais antigos começou a não ser mais respeitado pelos bicheiros mais novos. Era a maquininha para todo canto
e um começou a atropelar o outro. Sobretudo na zona oeste do Rio de Janeiro, que era uma parte do Castor, mas que ela estava se expandindo muito para a região de Jacarepaguá, Curicica e tal, e Campo Grande, e aí um conflito muito grande ali de colocação de maquininhas lá, mas isso é história para outro dia. Houve até operações para evitar a expansão dessas máquinas, e a mídia e a polícia passou a dar nome para esse conflito, a famosa Guerra dos Caça-Níqueis. Ao mesmo tempo, é no final dos anos 90, pessoal, que os bicheiros mais antigos começam a perder parte do poder e perder a vida mesmo, os caras estavam ficando velhos, o que vai gerar uma briga terrível por herança, tá? Em 11 de abril de 1997, o Castor estava na casa de um amigo jogando baralho, coisa que ele fazia direto. Era um dos seus hobbies, e ele tomava um uísque enquanto se divertia na residência do seu parceiro no bairro Leblon. De repente, Castor começa a passar mal, bota a mão no coração e ele é levado para o hospital. Ele sofreu um ataque cardíaco. Perdia a vida naquele dia, um dos maiores chefões da história do crime contra a aviação no Brasil. E o seu falecimento vai gerar uma intensa briga e uma guerra, um conflito muito pesado que vai levar a vida de muitas pessoas dali para frente. O corpo do Castor, pessoal, foi velado na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, a sua escola de curação. No Carnaval de 1998, ele foi homenageado pelo público e pelos foliões que fizeram 1 minuto de silêncio em sua homenagem. E aí eu vou perguntar para vocês se vocês sabem como ficou o espólio do Castor, porque uma vez que o cara faleceu, a galera precisa dividir o grande império que ele tinha, não apenas de dinheiro, não apenas de bancas e apontamentos do jogo do bicho e maquininha, mas também de influência e poder. Segundo as referências que nós estamos usando, o Castor tinha 2 filhos, a Carmen Lúcia Andrade e o Paulinho Andrade, que eu falei pra você que o Paulinho Andrade não tinha aptidão pro negócio, ele era mais carnavalesco. A gente tem um vídeo só contando a história detalhada do Paulinho Andrade que vocês podem assistir aqui no nosso canal. E como eu disse pra vocês, ele pegou essa parte mais carnavalesca, mais carismática da brincadeira do Castor. Ele não era o cara pra ser o herdeiro da coisa, tá? Ele não conseguia fazer o que tinha que fazer. Galera, pra você estar num lugar desse que tem um monte de chefão, que tem que mexer com crime, com polícia corrupto, mano, você tem que ser um cara duro. Você tem que ter um cara que toma decisões sem culpa ou com culpa minimizada, assume a responsabilidade e mete o louco de verdade. Se você não fizer essa parada, você não sobrevive com esse poder. O Paulinho não tinha essa habilidade, não tinha essa pegada do Castor. Só que o dinheiro e a chance de ter poder e as pessoas falando pra ele fez com que ele quisesse assumir o trono legítimo do pai, tá? Por outro lado, havia 2 homens muito bem relacionados e com condições de exercer o cargo de herdeiro do Castor. Eram eles o sobrinho Rogério Andrade e o cunhado Fernando Inácio, que era casado com a Carmen Lúcia. O caso da Carmen Lúcia é que ela não podia assumir pelo fato dela ser mulher. A Vera fala um pouco sobre esse espólio do jogo do bicho numa entrevista que ela deu pra gente aqui. Eu acho que ela acompanhou tudo isso em loco e acredito que vocês vão estar muito mais informados ouvindo da voz dela isso daí, tá? Como o caso do Castor de Andrade, ele foi o primeiro capo, né, a morrer, né, enfim, morreu de morte natural, ele teve infarto, né, um infarto fulminante, né, só que quem trabalhava com ele naquela época, assim, diretamente mesmo, era o sobrinho dele, Rogério Andrade, né, era uma pessoa que realmente se dedicava muito, né, ele era jovem, mas o Castor de Andrade tinha 2 filhos, que era o Paulinho Andrade e a Carmen Lúcia. Só que as mulheres nunca tiveram, principalmente naquela época, vez no jogo do bicho para liderança, para chefiar, né? Para comandar o seu feudo lá. Então, a Carmen Lúcia, ela acabou se casando, porque aí sim, o genro, por ser o homem, né, tem essa força, né? Mas como o Castor de Andrade tinha um filho, que era o Paulinho Andrade, ele colocou nas mãos, porque com a morte dele acabou o Paulinho Andrade virando o herdeiro que ia tocar os negócios. Paulinho acaba sendo assassinado, né? Aí entra em cena na família Andrade o marido da Carmen Lúcia, que é o Fernando Inácio, né? Que aí começou aquela guerra em Bangu. Era uma coisa assim tão surreal, gente, que Bangu, né, como era a área deles, a área do Castor de Andrade, ali, Bangu, Angra dos Reis, né,
Só que em Bangu tem uma particularidade, porque eles usavam muito seguranças, tanto para os pontos de vista, quanto para a segurança deles próprios, né, dos próprios contraventores, dos chefes. E aí tinha o grupo do Rogério e tinha o grupo do Fernando Inácio. E aí é interessante que eles usavam a mão de obra dos policiais militares. E daí para frente é história para outro vídeo, o vídeo sobre a guerra pelo espólio do doutor Castor de Andrade. Mas de fato, não tem como negar que o Castor foi um personagem marcante para a história do Rio de Janeiro e alterou muita coisa por lá, principalmente em relação ao jogo ilegal. Ele foi o protagonista da mudança de patamar do jogo. Ele foi protagonista também, pessoal. E ele foi um personagem muito importante do início e desenvolvimento da influência do jogo do bicho em outras esferas de poder, principalmente na política, polícia e sistema judiciário. Sem o Castor, galera, é impossível entender o Rio de Janeiro do século XX e o jogo ilegal. Ele simplesmente fez com que um jogo que era muito popular se tornasse protagonista de muitas outras histórias dentro do Rio de Janeiro. Foi o verdadeiro CEO do bicho que reinou durante vários anos à frente de vários contraventores e criminosos. Se você pega o Castor desde o final dos anos 60, quando ele já tinha influência, 79, 89, quase 30 anos à frente de grandes chefões e de gente que não é muito fácil você negociar e não é muito fácil de você manter na coleira. Então por isso que é importante contar essa história para vocês. Galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que o canal cresça cada vez mais e melhor. Se vocês perceberam, a gente sempre está tentando aprofundar nossos trabalhos. Já tinha um vídeo antes aqui do Castor de Andrade, mas nós fizemos agora o nosso produto Dossiê, que é bem mais descrito, é bem mais aprofundado. Tá? E lembrando que tudo que nós falamos aqui está referenciado de ponta a ponta nos artigos que nós deixaremos aí no primeiro comentário para vocês. Ademais, a gente pediria novamente que, se possível, vocês nos ajudem no Apoia-se, tá? A partir de R$2 vocês ajudam o nosso trabalho, fazem uma assinatura, é seguro de fazer isso e vocês têm conteúdos exclusivos que a gente está tentando colocar toda sexta-feira para vocês. A partir de uma certa grana, você entra num grupo de estudos com a gente no WhatsApp, que a gente troca uma ideia. A gente sempre está perto, fazendo algumas reflexões, dando algumas notícias, debatendo coisas, tirando dúvidas. Lá tem advogados, tem delegados, tem uma série de pessoas de várias áreas diferentes da segurança pública que a gente acaba trocando uma ideia e vocês acabam entendendo mais as coisas e se informando cada vez mais, tendo mais conhecimento, certo? Um forte abraço a todos, fui, valeu, até o próximo dossiê.